Olá, gente. Aqui é o professor Marcelo, da disciplina de Geografia, para o 8º ano matutino. Na aula de hoje, nós estudaremos a unidade 3 do livro Regiões Polares, Aspectos Físicos e Ambientais. É uma aula de revisão sobre os polos, o continente Antártida e o Polo Ártico. Olá, gente. Aqui é o professor Marcelo, da disciplina de Geografia, para o 8º ano matutino. Na aula de hoje, nós estudaremos a unidade 3 do livro Regiões Polares, Aspectos Físicos e Ambientais. É uma aula de revisão sobre os polos, o continente Antártida e o Polo Ártico. As regiões polares, por se encontrarem em elevadas latitudes, recebem incidência solar irregular por esses dois motivos. As temperaturas são baixas ao longo de todo o ano. Essa variação de incidência solar vai ocorrer por dois motivos: o movimento de translação da Terra e a inclinação do seu eixo, como podemos ver nas imagens. E quanto mais nos afastamos da linha do Equador, essa variação na iluminação solar vai ocasionar no verão dias mais longos e no inverno noites mais longas. Período do solstício de verão, como vemos na imagem 2, temos dias mais longos e o dia polar, onde o sol não se põe. O oposto ocorre no solstício de inverno, com noites longas, tendo 24 horas de período noturno. Agora vamos falar de forma mais específica sobre o Polo Sul. Mas antes, vamos entender como os continentes se formaram. Como podemos ver na imagem 2, que representa a teoria da deriva continental e mostra que tudo antes era um supercontinente chamado Pangeia e que ao longo dos tempos geológicos esse continente foi se dividindo até chegar na formação atual. Na primeira imagem, podemos ver o Polo Sul e o continente Antártida. Já na terceira imagem, podemos ver a Antártida e o Polo em relação aos outros continentes. O continente Antártida é o 4º maior continente e sua área cresce cerca de 32 km². No inverno, é banhado pelo Oceano Glacial Ártico. A Antártida é coberta por uma imensa calota de gelo, chamada Ilhandices. Como podemos ver na primeira figura, essa calota de gelo pode chegar a ter até 2 km de espessura. Na segunda imagem, podemos ver as banquisas, que é o congelamento das águas e, consequentemente, gera o aumento do território do continente, como foi dito anteriormente. Por ser um continente com baixas temperaturas e passar a maior parte do ano coberto de gelo, a vegetação pouco se desenvolve. A tundra é o tipo de vegetação que encontramos, composta de musgo e líquens. Já a fauna caracteriza-se pela presença de alguns animais, como focas, elefantes marinhos, pinguins, o crio, que é uma espécie de camarão que serve de alimento para as baleias. Nesse continente, não tem uma população nativa e ele é ocupado sazonalmente por cientistas de vários países que têm bases de pesquisas no continente. O Brasil possui uma base de pesquisa, como podemos ver no mapa e na imagem ao lado. O Brasil tem como objetivo estudar as mudanças climáticas que ocorrem no planeta e como essas mudanças
vão afetar o nosso país. Após descobrirmos um pouco mais sobre o Polo Sul e o continente Antártida, está na hora de irmos para o polo oposto. Vamos falar um pouco do Polo Norte, Ártico, que não é considerado um continente de fato. Grande parte de sua região é ocupada pelo Oceano Glacial Ártico, o restante corresponde a ilhas. O Oceano Glacial Ártico passa a maior parte do ano congelado e podemos encontrar nessa região muitas banquisas e muitos icebergs, como podemos ver nas imagens ilustradas para vocês. Diferente do Polo Sul e da Antártida, o Ártico possui uma população nativa, composta principalmente por inuits, que ocupam a Groenlândia. A vegetação também é de tundra na região, já que o solo passa a sua maior parte do ano congelado, não dando chance para que a vegetação se desenvolva. Ela vai se desenvolver apenas no período de degelo, no período de verão no polo. Quanto à fauna, podemos encontrar na região ursos polares, focas, renas, bois almiscarados e lobos do Ártico, como vocês podem ver nas imagens que ilustram cada um desses animais citados. Outro assunto relacionado aos polos e que é muito debatido é o aquecimento global, gerado pela emissão de gases através da utilização de combustíveis fósseis, que vem gerando aumento nas temperaturas do planeta, o que vem causando o degelo e ocasionando desequilíbrio ambiental, prejudicando espécies que vivem naquela área.